Vamos primeiro jogar o da Luísa Trajano, que a gente debate um pouco da questão econômica, e conforme passa a gente vai falando da questão política. Pode ser, né? Fica melhor assim, né? Então, beleza. Vamos lá no vídeo da Luísa Trajano. Tecnicamente, eu sabia dessas explicações, lógico, muito mais profundas que você deu, porque eu estou recebendo ela todos os dias. Mas você sabe também que entre a realidade e a teoria tem um buraco grande. Eu estou vindo de seminários latinos em Madrid, em Nova York, agora, e o nosso juro é criticado em todo lugar. Eu queria te pedir que a nossa realidade é diferente. O varejo, ele puxa tudo, ele puxa a indústria, ele puxa a construção, ele puxa tudo. Nós estamos tendo excesso de produto. As indústrias não têm onde colocar. Então, nem sempre esse remédio amargo também resolveu a inflação. Nem sempre, não é a primeira vez. Assim como você falou que nós tivemos há 2 anos, nós já tivemos muito remédio amargo. Então, se eu estou defendendo, é por causa da pequena e média empresa. Então, eu queria te pedir, por favor, dá um sinal de abaixar esse juros. Não está aguentando mais a pequena e média empresa. Eu estou te pedindo, está todo mundo assim. E eu vou continuar batendo isso, porque não tem como. Se você não der um sinal, nós não vamos aguentar. E vai virar uma empresa sem varejo. Quantas lojas aqui já foram fechadas? Quantas pessoas já foram mandadas embora? A desigualdade social é muito grande. Ela tem que vir com ajuda, mas o que gera é emprego. É o emprego que salva as pessoas. Então, eu queria te pedir, em nome dos brasileiros, para você dar um sinal de abaixar isso. Mas não é 0,25, não, que é muito pouco. Você dá um pouquinho mais. Obrigada. O riso do nível do mau caratismo desse cretino é ridículo, né? Por uma questão que fica parecendo... Tipo assim, é óbvio que nós sabemos que a Luísa Trajano ela não precisa disso para ela poder desenvolver, até porque foi ela que mais cresceu. Quer dizer, uma das que mais cresceu, eu não posso falar que ela foi a que mais cresceu, porque eu não tenho esse dado correlativo, porque eu creio que até no Brasil a Amazon deve ter crescido provavelmente mais do que a Magazine Luiza. Mas em termos de varejo brasileiro deve ser ela, sim. Nacional... global, né? Aí é complicado. Não, mas eu falo até no Brasil, porque eu lembro de poucas pessoas falarem da Amazon antes da pandemia. Eu lembro que poucas pessoas conheciam a Amazon antes da pandemia. Pós-pandemia, todo mundo já conhecia a Amazon. Agora, o que é ridículo é você ter que ter uma conversa com um empresário brasileiro, um certo empresariado brasileiro, que precisa colocar na cabeça do presidente do Banco Central... E está achando que é piada, ficar rindo o tempo todo, porque não leva uma mulher, que é uma das maiores empresárias reconhecidas mundialmente, que já saiu na Forbes, como uma das pessoas mais influentes do mundo, né? E ele fica achando engraçado quando ela está espinafrando ele. Sim. É um bagulho ridículo, porque mostra como esse pessoal não tem um mínimo de comprometimento com o país. Não tem um mínimo de comprometimento com investimento e com o crescimento do setor privado. É literalmente o pessoal que pensa como pensa o Guedes, né, que pensava que se investir no pequeno, o país quebra. Porque esse tipo de proposta, com o dólar caindo, primeiro, o dólar está caindo. Mesmo que o Brasil se torne obrigatoriamente, um país que esteja recebendo investimento de fora, com o dólar em queda, não é para todo mundo que é vantajoso, mesmo que seja ainda um dólar caro. É um dólar ainda, quer dizer, desculpa, é um dólar muito barato, né? Para eles ainda. Não é R$2, não é R$1,50. A gente está falando, se não me engano, estava R$4,80, né? R$4,86. Isso aí, R$4,86. Ainda caro. Ainda é muito caro, mas está em processo de queda. Mas para gente que já teve dólar a R$7... exatamente. Mas olha que interessante. Que R$7, não. 7 não, ele falou se passasse de 5. Ele falou se passasse de 5. 5. Não, eu lembro que ele falou que só se fizer muita merda. Aí chegou a 7. Fez bastante merda. Chegou a... Não, acho que 7 não, chegou a 6 e pouco. Chegou a 7. Chegou? Chegamos a 7. Tem essa marca. Não, para mim tinha sido 6 e pouco. Mas enfim. O que é interessante olha só que legal, a gente está tendo um processo que remonta a um único caminho. Há um caminho que talvez poucas pessoas consigam compreender. E não precisa ser muito inteligente para conseguir compreender, ou pelo menos compreender um pouco de política econômica. Uma das políticas dadas, que o Haddad meio que estava meio receoso, mas que já foi feita da questão dos carros, tem uma questão específica: financiamento da indústria nacional. Segundamente associada a isso, o Brasil pensa em uma política de manutenção ou de segurança da economia argentina. Por que essas duas políticas têm relação com o que está a gente vendo agora e por que o Campos Neto é contrário? Quer dizer, ele está fazendo mal a essa política. Porque a ideia é, se o dólar está em queda e o Brasil começa a propor formas de não mais ter uma economia dolarizada, significa que a gente vai criar uma discussão ou criar relações econômicas em outras moedas. Há um ponto onde a moeda brasileira está sendo valorizada. Segundo ponto, se a Argentina
está sendo, querendo ou não, um país ou uma economia que vai ser favorecida no meio desse processo, a relação é a Argentina é nosso maior comprador da indústria nacional, junto com uma política de investimento da indústria nacional. Não pode ser que o Campos Neto não consiga compreender que, no meio desse processo, uma taxa de juros mais baixa faria com maior facilidade o crescimento da indústria nacional e, a partir disso, aumentar a nossa relação e aumentar as nossas trocas econômicas com o país que é o maior comprador da indústria nacional brasileira, que é a Argentina. Esse pessoal acha que manter esses juros altos vai resolver em quê? Mas está em queda, mas ainda não chegou no que eu quero. Então, talvez falta, de fato, algo ao governo do PT, e aí eu não sei até que ponto o Haddad, e aí é também a... Meu Deus, esqueci o nome dela, que é a ministra, que foi candidata também à presidência. Meu Deus, esqueci o nome dela. Simone. A Simone Tebet. Tem que fazer uma conversa entre si e falar assim, então, beleza, olha só, o nosso novo patamar para o nosso IPCA não é mais 3 e pouco, é 4,5. Você já está no limite já, agora você tem que abaixar. E começar a fazer, pelo menos, ele começar a ficar mais constrangido ainda. Porque eu não sei sinceramente aonde vai caminhar isso. Porque ele fala que está funcionando, mas ele não diminui. Não, então, olha só, já está mais do que claro. Eu acho que não tem mais o que... eu mandei o link aí para você ver o negócio. Foi 6,91. Foi quase 7, quase que eu acertei. Dá uma olhada aí no link, se der, você coloca aí. Foi no governo, sim. Está mais do que claro que ele está de má fé, ele está agindo de má fé, né? Todos os sinais econômicos, não estou falando nem de sinais políticos, não. Todos os sinais econômicos apontam para a redução da inflação, para a queda do câmbio, né? Para o crescimento da economia. A economia quer se desenvolver, ela quer crescer, só está faltando ele colaborar. Ele é o único entrave hoje real da economia. Ele está ali, não, eu vou ficar aqui sacaneando. Igual aqueles garotinhos mimados. E essa imagem da Luísa falando com ele, ela está falando sério. Ela não está falando de brincadeira. E o filho da mãe rindo, tipo, porra, quem é essa mulher aí? Que veio do nada e hoje ela é milionária, por isso eu tenho que levá-la a sério? Claro, a Luísa Trajano é uma mulher que a gente vê que é uma mulher simples, ela tem uma fala simples, ela usa um palavreado simples, né? Ela é muito mais próxima do público que compra dela do que do meio que ela vive, né? Ela é muito mais próxima. É isso aí que eu falei, chegou a 6,91. É quase que eu acertei, né? Chegou a 6,91. Nesses 6 meses, 6 meses que estão completando o governo, o real ele conseguiu a maior recuperação de todas as moedas do mundo. Acho que ele só ficou em valorização, acho que ele só ficou atrás do euro. Eu acho. Posso estar enganado. Eu não vou afirmar, mas eu acho que foi uma das moedas que mais se recuperou. E tem muito que se recuperar ainda. Sim. Agora, é preciso que esse infeliz desse Campos Neto, ele pare de brincar com coisa séria, né? De repente, talvez, quem sabe, se ele for chamado, de repente, por uma instituição que cuide da parte econômica, que tenha poder, né, para chegar para ele e falar, vem cá, meu amigo, olha só, você está tentando contra a economia. Porque também, eu não sei se ele sabe, mas existe crimes contra a economia previstos em lei, né? De repente, alguma ação popular, né, um cidadão como eu, como você, a gente pode criar uma petição e questionar. Eu não sei se é no Supremo, não sei onde é, por que o presidente do Banco Central vem, ele e todos os seus conselheiros, em sequência, demonstrando não querer colaborar para o desenvolvimento do país. Porque isso tudo aí atrapalha a geração de emprego, atrapalha o aumento do poder de compra do trabalhador, né? Atrapalha o crescimento das empresas, né? O investimento produtivo, não o investimento que ele gosta de remunerar, que é o investimento parasitário dos bancos, dos banqueiros, né? Implicando, inclusive, em manter a dívida pública interna, né, elevadíssima, já que o Brasil é um país que não deve nada mais a ninguém lá fora, é um país credor do FMI, não devedor, né, tem que deixar isso claro, porque tem um monte de gente que não entende a diferença de dívida interna para dívida externa, então esse tipo de coisa. Então acho que é isso. É isso que a gente tinha para falar desse imbecil.